cara, seja feliz, segue tua vida e vai viver a tua família aí. O ponto é, se você quiser ter mais clientes, vender todos os dias, trazer recorrentemente contatos que procurem pelos seus serviços, com certeza você deveria começar por ter um site. O site é o jeito mais fácil e rápido de você ter a tua presença digital. Fala pessoal, estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês e hoje o assunto vai ser um pouco diferente, vai ser sobre marketing digital para advogado. E eu trouxe comigo aqui hoje o Rafael e a Alvana, que são os fundadores da CodeMade, que é uma empresa que ajuda negócios a se posicionar e vender online. E eu quero começar dizendo para você o seguinte, se você é advogado e ainda acha que o boca a boca resolve tudo, eu tenho uma má notícia. O mercado mudou. Hoje, o cliente procura você no Google, nas redes, e se ele não te encontra, ele encontra outro. Para falar sobre como o advogado deve se posicionar no digital e usar a tecnologia a seu favor, eu convidei a Alvana e o Rafael, que já disse agora estão comigo aqui, são os fundadores da CodeMade, especialistas em marketing digital, né, fundadores da CodeMade, que é uma empresa que ajuda negócios a se posicionar e vender melhor online. Não é isso, Rafael? É isso aí, Marcelo. Obrigado por ter convidado a gente para falar aqui um pouco sobre marketing digital para advogados e principalmente comentar aqui nesse bate-papo o que mudou hoje em dia no mercado para tentar ensinar aqui para as pessoas, né, que te seguem, que conhecem aí o teu canal, a eles validarem, entenderem o que eles precisam fazer para poder encontrar mais clientes, vender mais, encontrar mais tempo e qualidade de vida, né, para também viver suas vidas, enfim, trocar uma ideia aí para a gente poder agregar valor aí para as pessoas que estão precisando dessas dicas práticas que a gente tem para dar. Tá bom? Conta com a gente. Obrigado pelo convite aí, Marcelo. Um prazer, Marcelo. Um prazer estar aqui. Hoje, tomara que nós consigamos, eu sei que o espaço o tempo talvez seja um pouco curto para a gente falar tudo que a gente quer contar aí para advogados, que com certeza precisam desse espaço de presença digital para serem encontrados e aí com certeza aumentar muito mais carteira de clientes, ter aí um negócio de fato funcionando e sendo cada vez mais procurado. Um prazer estar aqui com você. E eu aqui quero agradecer a presença de vocês, especialistas aqui em marketing digital, que, aliás, esse foi um dos motivos de ter trazido vocês, e eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite também, porque eu sozinho não daria conta, eu sou da área jurídica, claro, né? Então eu preciso de especialistas como vocês, para que me ajudem aqui a divulgar e ajudar os demais colegas a entender como é que funciona o marketing digital para advogado, que hoje em dia, quem não souber mexer com ele, pode parar, encerra a carreira, que não vai conseguir mais trabalhar. Exato. Mas vamos lá, que interessa. Só um comentário aqui que você falou, né? Eu sei que a gente tem uma pautinha para seguir, né? Que você estruturou para a gente dar sequência, mas assim, antes de começar, eu acho que as pessoas têm que entender que o cliente mudou, o comportamento do cliente é outro, né? Hoje, me fala se não é verdade. Você vai num restaurante. Você pesquisa onde um restaurante, Marcelo? Me fala aí, me dá um exemplo. Onde? Qualquer lugar, eu vou além, Rafael, não é só restaurante, é qualquer coisa que você quiser saber, vai no Google, na internet. Google, exato. Mas imagina você agora, aí você vai pesquisar lá um restaurante, ou então o Instagram desse restaurante, e você não encontra o site do restaurante, você não encontra o Instagram desse restaurante, você vai realmente querer ir lá? Você não vê as pessoas participando desse restaurante? Então, o comportamento hoje do consumidor é muito voltado ao que ele pesquisa e busca no YouTube, no Google, nas redes sociais. E por que essa ordem, essa especificidade de busca seria diferente para o advogado? Todo mundo pergunta sobre questões jurídicas ou busca por advogados também nessas ferramentas. Então, se o advogado, assim como o restaurante, não está bem posicionado, ele não vai ser encontrado, né? Então, é um pouco disso que a gente pode explanar aqui e, obviamente, trazer aí algum tipo de dúvida que venha a ter, tá bom? Sim, eu agradeço. E é exatamente isso, Rafael. Eu costumo dizer para alguns colegas que teimam em não querer fazer essa transição para o digital,
eu falo o seguinte para eles: se você não existir na internet, você não vai existir no mundo mais, não vai existir para ninguém. Porque a pessoa vai te procurar, a primeira coisa que ela vai fazer é te procurar no Google. Se ela não te achar, ela vai no concorrente. E é isso que vai acontecer, simples assim, não tem como. Entendeu? Eu sei que vai existir pessoas que têm resistência a isso, mas infelizmente não vão conseguir trabalhar mais. É verdade. Entendeu? Tá certo? Então, especificamente, Rafael e Alvana, eu gostaria de saber o seguinte, na visão de vocês, o que mudou no comportamento das pessoas quando elas precisam de um advogado, especificamente? A gente já deu exemplo aí de restaurante, de tantas outras coisas, mas especificamente de advogado, o que vocês sentem, o que vocês podem passar para a gente sobre isso? Claro. A primeira coisa que um advogado, que eu compro de um advogado, doutor Marcelo, seja qual for a especialidade dele, é um sono tranquilo. Porque um advogado, provavelmente, ele é acionado sempre que eu tenho um problema. Dificilmente vocês são convocados quando a vida está pacífica, quando não há problemas, quando está tudo muito bem. Na maior parte das vezes... Graças a Deus que existe problemas no mundo. Exato, né? Exato. Para os advogados existe problema. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar, isso não mudou por causa do digital, isso não mudou por causa da internet, isso é de sempre. A primeira coisa que a gente precisa considerar é a confiança, a seriedade, a segurança que um advogado me dá. Isso não mudou de tempos para cá, isso nunca vai mudar. Um advogado, ele precisa me passar confiança para que eu consiga contratá-lo. Agora, a pergunta é, como que, por meio do ambiente digital, do mundo online, eu recebo esse tipo de informação? Porque vamos pensar assim, há anos e anos atrás, na maior parte das vezes, um advogado ele era contratado como? O cliente ia lá, batia na porta do escritório, tinha uma conversa, o advogado entendia como é que era, apresentava, o cliente gostou, viu que ele é fera, confiou, beleza, fechado o negócio. Hoje, provavelmente, o senhor mesmo, os seus colegas, atendem clientes de diversos lugares do Brasil, do mundo. Não tem como fazer uma reunião no escritório para entender se está tudo certo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente usa o ambiente digital, o ambiente online, que não tem limites e que não tem fronteiras, para nós, como advogados, estou me colocando aí do seu lado como se eu fosse uma advogada, nos vendermos para essas pessoas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu preciso existir eu, advogado, preciso existir nesse ambiente online, nesse ambiente digital. E como que eu existo nesse ambiente? Porque o cliente, ele vai pesquisar, ele vai entender por meio do ambiente digital, já que ele não pode bater na porta do seu escritório, ele vai precisar entender que tipo de quão alta é a sua reputação, né, para que você seja contratado. Então, quando a gente fala de existir nas redes sociais, né, Rafa, a gente está falando de existir no mundo online, a gente está falando de redes sociais e a gente está falando de site, minimamente desses dois canais. É isso, né, Rafa? É isso, porque hoje, igual a Alvana comentou, Marcelo, as pessoas vão buscar essas informações na internet. E eu costumo dizer para os clientes que, assim, ó, o teu site é como se fosse a tua casa no mundo digital. Onde que ela bate? Onde que ela vai atrás de você? Se tu não tem um site, você não tem um escritório digital para receber essas pessoas, né? O site é uma ação que o advogado pode tomar para que ele seja encontrado. Outra ação que ele poderia tomar, né? Trazendo aqui dicas. Você aparece no Google Maps? As pessoas hoje buscam infinitamente no Google Maps. Elas abrem o Google Maps, que não é um site, não é nada, e escrevem lá, advogado trabalhista Ribeirão Preto, por exemplo, né? E da sua cidade, eu sei que você é daí, né? Sim, então, você existe no Google Maps? Aí, vamos imaginar que você existe, mas comparado ao advogado do lado, porque tem uma lista ali no Google Maps, né? Todo mundo aqui usou o Google Maps. Tem o advogado na lista de baixo. Quantas estrelinhas esse advogado tem quanto à relação a você? As estrelinhas, Marcelo, Alvana, não sei se vocês veem isso, mas é a tua reputação na internet. Você vai julgar aquele restaurante, de novo o exemplo do restaurante, né? Pela quantidade de estrelinhas que ele tem.
Você vai julgar também o advogado pela quantidade de estrelinhas que ele tem. Você sabe estruturar um pedido de estrelinhas para os seus clientes no Google? É importante você pensar isso. As pessoas não pensam. Existe um processo que você faz digitalmente falando para pedir um reconhecimento no Google para essas pessoas, para os seus clientes. Então, por exemplo, você atendeu o teu cliente no mundo físico. Você pediu para esse seu cliente no mundo físico ir lá no Google e te dar estrelinhas no Google Maps? Você deveria pedir, porque a sua reputação digital ela está sendo construída nesse momento. Então, é isso que a gente valida dessa grande diferença que a Alvana traz do passado para o presente, né? Antes, a sua reputação era, no caso dos advogados, estou dando um exemplo, né? Era ter um escritório chique, um escritório num lugar pomposo, né? Físico, um escritório físico. Estamos falando aqui de um prédio físico bonitão, né? Exato. E que não tem nada de errado em você ter um prédio físico bonitão. Hoje o seu prédio físico bonitão, desculpa, Rafael, te interromper, claro, mas hoje o seu prédio físico bonitão, atual, moderno, é o seu site. Correto. Tem que ser o seu site. Tem que ser, corretamente. O seu site é o teu escritório no mundo digital. Essa é a verdade. O seu site é o único local que você tem autonomia total para saber quem entra e quem sai da tua casa digital. Na rede social, não, mas eu tenho um Instagram. A Alvana é especialista em Instagram, redes sociais e outras plataformas, né? Só um comentário aqui. Mas o Instagram não é seu. O Instagram é da Meta. É lá do Mark Zuckerberg. Se o Mark Zuckerberg virar e falar assim, não existe mais Instagram, e você estava só com seus clientes lá no teu Instagram, como é que você faz com os seus clientes? Você não faz nada. Você perde seus clientes. Então, percebe, Marcelo? A preocupação para que você construa a reputação no mundo digital, ela não é pautada em, eu preciso ter reputação. Não, você tem que começar pelo básico. Começa pelo básico, tendo um bom site e uma presença digital em rede social. Aqui é que começa você a florescer nessa sua primeira imagem e reputação dentro do universo digital, né? E aí, obviamente, isso tudo... Por que nós estamos falando isso? Porque a forma como o teu cliente busca hoje mudou. E é o que você fez respondendo a sua pergunta sobre o comportamento. O comportamento da busca mudou. Né? Então, é um pouco sobre isso. E só para fechar esse tópico, Rafa, nós consumidores, e aí vamos tirar o assunto da advocacia aqui, mas nós consumidores, é que eu estou falando de comportamento humano mesmo, tendemos a valorizar muito mais um escritório chique / um site chique. Porque se um advogado tem condições de ter, e eu não estou falando de um site, porque às vezes a gente tem advogados aqui que estão nos escutando, que estão nos assistindo, né, que estão em começo de carreira e às vezes vão pensar, nossa, tem que ser um super site com um monte de páginas e tudo mais. Não, gente. A gente está falando aqui de primeiros passos, de fazer o básico, o arroz com feijão bem feito, né, que é um site que tem que estar estruturado. E voltando para o ponto, nós consumidores tendemos a valorizar e comprar e contratar serviços muito mais dessas empresas que têm uma imagem bem estruturada. É que nem na vida pessoal, se um advogado entra numa reunião, gente, aqui eu vou falar com um preconceito que eu tenho. Se eu entro numa reunião com um advogado e esse advogado ele entra nessa reunião com uma imagem pessoal, né? Poxa, sem asseio pessoal, com uma imagem uma roupa que não está bem passada, não está bem estruturada, gente, o meu cérebro e o de vocês e de todo mundo, ele vai captar essa imagem e ele vai trazer mensagens para mim de insegurança, de desconfiar da capacidade desse advogado, e é a mesma regra para um site, para uma rede social. E aqui ninguém está querendo complicar e dizer que isso é difícil, porque não é. A gente tem clientes todos os dias que batem na nossa porta e em poucos dias eles vão de um mundo para o outro, né? Eles viram a mesa positivamente da maneira como eles se apresentam. Então, isso precisa existir, porque eu, quando contrato um advogado, o Rafa, quando contrata, qualquer cliente, quando contrata, precisa olhar para esse advogado como um negócio estruturado que funciona e que minimamente tem a capacidade de colocar um site no ar e cuidar dele, né? Então... Eu entendo também, da mesma forma, Alvana, e obrigado
pelo seu comentário. E eu consigo avalizar tudo isso que você disse e confirmar, porque o advogado ele tem que transmitir segurança, confiabilidade. Se o advogado não adianta. Não, é exatamente o que você falou, sem pôr nem tirar, tá? A pessoa olhou, viu o advogado, conversou 5 minutos com ele. Se ele não transmitiu segurança nem confiança, já era, acabou. A mesma coisa eu entendo que deve ser o site, né? Claro, com Né? certeza. E detalhe, Então, às vezes um site que não funciona, né? Porque a gente tem, às vezes, clientes que chegam para a gente, Marcelo, eu vou abrir um pouco bastidores aqui, Rafa. Clientes que chegam para a gente com sites e páginas da concorrência, de empresas, enfim, tem empresas ótimas na concorrência, graças a Deus, mas tem uma meio capenga que chegam para a gente e a gente precisa consertar trabalhos mal feitos. Então, não adianta quem está nos escutando aqui, poxa, vai sair dessa aulinha rápida aqui, desse bate-papo rápido, nosso, vai dizer, cara, entendi que eu preciso ter um site. Mas cuidado quem você contrata, porque um site bonito, mas que você clica e não consegue nem ter um botão que clica e cai no WhatsApp para fazer a contratação do serviço, também não vai ajudar, né? Então... Trocando em miúdos, então, Alvana, pelo que você está dizendo aqui, não adianta ter um site lindo, maravilhoso, vamos colocar assim, entre aspas, todo colorido, que chama atenção, se ele não é responsivo, é isso? É responsivo, se ele não funciona, porque é o básico, Marcelo. O que eu preciso ter no site? Até é a área do Rafa, o Rafa até pode falar mais sobre isso, mas quais são as áreas básicas que um site tem que ter? Porque funcionar... Eu não vou nem assim, Rafa, eu acho que nem vamos nos deter nisso, porque assim, é o básico, né? Tem que clicar e tem que funcionar. Mas tem áreas, estruturas, numa página, num site, que são as básicas. Rafa, você deve ter todas na ponta da língua aí, né? Sim, porque, ó, pensa, você tem, assim como a tua casa, tem lá o hall de entrada, a fachada, que é bonita, né? Aí você entra, geralmente já vem para um hall, passa pela sala, algumas casas têm até sala de leitura, né? As casas um pouco mais chiques. Essas questões de etapas que a tua casa digital, ou seja, o seu site precisa ter, também acontece. Vou te dar um exemplo. Na primeira entrada do teu site, o que você deveria ter? Minimamente o rosto do advogado, né, do teu escritório, com uma chamada da especialidade dele. Por exemplo, direito trabalhista, vamos imaginar. Direito trabalhista, somos especialistas nisso. Se você tem algum problema, me chama aqui para a gente conversar. Logo abaixo, seria muito interessante das pessoas terem as áreas de atuação. A gente sabe que os advogados muitas vezes não têm apenas uma área de atuação, ele consegue atuar em várias etapas do direito. Então, explica para as pessoas quais são as áreas de atuação que você trabalha. Isso é super válido para que as pessoas conheçam do seu trabalho. Logo abaixo, quando você vai rolando o site, outra etapa que é importante de você lembrar de incluir no teu site são, por exemplo, algumas dúvidas que as pessoas possam vir a ter. Poxa, é difícil contratar, você trabalha assim, trabalha assado, como que funciona os honorários, enfim, dúvidas rápidas que você às vezes pode informar ali direto na página para que a pessoa não fique tentando te ligar, né? Ela tem que te ligar ali para saber o que você faz, para saber quanto você cobra. Eu não sei. Isso são informações que, de fato, vão fazer a diferença. E, obviamente, além, né, das áreas de atuação, se você tem um escritório físico, onde que as pessoas podem te encontrar? Onde está esse escritório? Qual é o seu telefone? Tem o seu telefone no teu site para que as pessoas possam ligar para você? Ainda além, né, se você quiser incrementar um pouco mais, você tem redes sociais que você coloca informação lá sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço? Vou te dar um exemplo, Marcelo. Se você for um advogado que trabalha prestando serviço para empresas, qual rede social as empresas estão principalmente? As empresas estão principalmente no LinkedIn, não é no Instagram. Você, como advogado que trabalha para empresas, você tem um LinkedIn? De novo, aí você precisa ter um terreninho alugado ali no LinkedIn, para que você seja encontrado no LinkedIn. Isso se você, claro, presta serviços para outras empresas, porque a gente sabe que lá no LinkedIn se conglomeram todas as empresas que estão cadastradas aí nessa rede.
enfim. E aí, obviamente, você pode ter essas informações todas conglomeradas numa página, que não precisa ser a mais absurda e linda, maravilhosa possível, mas ela precisa funcionar. Ela precisa minimamente, quando as pessoas entrarem nela e clicarem, ela funcione, que ela não caia no ar, que ela tenha as informações básicas sobre você e que, antes de beleza, ela traga informações ricas para o teu possível cliente, né? É um pouco disso que a gente avalia hoje, né? E assim, Marcelo, a página da internet, hoje, uma página de site, não é luxo, né? Você precisa ter o básico, porque senão tu vai ficar só no boca a boca ali, esperando uma indicação de alguém ou indicação de outros para poder ter um possível cliente na tua mesa, né? Então, é um pouco do básico que a gente está comentando aqui, né? De novo. Sim, sim, sim. Como eu disse lá no início, né? Se você acha que a advocacia hoje é no boca a boca ainda, a má notícia é que a coisa mudou, né? A coisa mudou. E me fala aqui uma coisa, pessoal. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, porque fique bem claro, é o seguinte: o advogado hoje não basta ser bom, ele tem que ser visto, né? Total. Tem que ser visto. Para ser visto, então, o que eu estou entendendo é o site, as redes sociais. E o arroz com feijão, a coisa tem que funcionar. Não adianta ter muita coisa lá, tudo, colocar assim, enfeitar o pavão, né? E não funcionar nada, né? Tem que ser o arroz com feijão, né? É isso? É isso. O arroz com feijão bem feito ainda nunca vai sair de moda, Marcelo. Sempre funciona. Então me fala aqui uma coisa. Ó, vamos começar pelo básico, então, só para o pessoal aqui começar a entender a coisa. O que um advogado precisa ter no digital hoje, para começar? Vamos lá, a pessoa não está fazendo a transição agora, como eu disse, tem muitos advogados que eu sei que têm resistência, mas espero que vocês que estejam vendo esse vídeo agora entendam que você tem que fazer essa transição e o mais rápido possível, senão você está fadado ao insucesso total, tá? Então, vamos lá, o básico, o que precisa ter hoje no digital? Antes do Rafa responder e dizer o que tem, sabe, Marcelo, que não tem que ter nada. Se um advogado está feliz com o faturamento dele, se ele está feliz com poucos clientes, se ele quer só atender o vizinho de porta, quem mora na frente, uma que outra pessoa que está perto da casa dele, sinceramente, tá tudo bem. Aqui, nós estamos conversando entre pessoas ambiciosas. A gente quer ter uma carteira de clientes grande, a gente quer levar o nosso serviço e a transformação que a gente gera na felicidade mesmo desse advogado, do negócio, na prosperidade do negócio como um todo. Então, nós estamos falando disso. Quem estiver aqui e estiver feliz com o número de clientes que está, gente, não precisa ir para a internet, não. Fica do jeito que está aí e está tudo certo. Aqui a gente está conversando com quem quer ter aquele problema bom, que é, meu Deus, estou com tanto cliente que vou ter que contratar um advogado para me ajudar, né? Um assistente. Então, são com essas pessoas que a gente está conversando aqui, né, Rafa? Exato. Perfeitamente. É a pessoa do foguetinho para cima, né? Ó, é isso aqui, aí. Ó, né? É isso aí. É isso. Complementando o que a Alvana está dizendo, né? Se você está feliz com a tua vida hoje, tá tudo certo, você seja muito feliz, que você prospere ainda mais nas linhas da vida que você quer construir, mas para estar, respondendo a sua questão, Marcelo, para estar no digital, você precisa minimamente, no mínimo, ter um site, que é o teu terreno próprio na internet, e uma rede social, eu diria, tá no Instagram. Tá? No Instagram. Existem infinitas redes sociais. Qual que eu vou dar? Mas tem o TikTok, tem o YouTube, tem o LinkedIn. Isso tudo, pessoal, é facultativo ao que você vê como onde está o teu cliente. Vou explicar melhor. Igual eu disse, se você presta serviço para empresas, você não perde o seu tempo em ter um Instagram. Tu perde o seu tempo em construir uma autoridade dentro do LinkedIn. Você precisa ter um site muito bom e um LinkedIn onde as pessoas possam te encontrar. Se você não presta serviço para empresas, hoje a maior parte das pessoas está no Instagram. Uma pessoa que precisa de um advogado, e aí, por favor, pessoal,
me corrijam se eu estou errado, tá? Porque eu não sou especialista nisso, mas a visão de negócio que eu tenho hoje, acredito eu, que o maior número de pessoas que precisam de um advogado deve ter mais de 25 anos. O maior número. Eu estou errado aqui, Marcelo? Alvana, não sei qual a ideia que vocês têm. Na tua prática, Marcelo, teus clientes têm quantos anos, pelo menos, idade? Ah, é daí mesmo, é de 25 para cima. 25 para cima, né? Sim, então, sim. se os teus clientes estão com pelo menos 25 anos, seus clientes potenciais não vão estar no TikTok. Percebe? O TikTok Infelizmente, não. Tem adolescente, tem ali o jovem adulto. Essas pessoas não são potenciais clientes para você. Eu estou dizendo que você não deveria ter uma conta no TikTok, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui para você ter o básico, Marcelo. É o básico. Você deveria ter presença digital em todas as redes sociais. Mas para começar, você precisa ter o básico, que é um site e uma conta no Instagram. Só que de nada adianta, Marcelo, a Alvana está aqui de prova porque ela é especialista em redes sociais, de nada adianta você ter um Instagram e postar lá uma vez no mês, né? Porque aí você não tem um Instagram da tua empresa. Você tem um Instagram lá que fica parado, né? Então, você precisa ter a consciência de que não basta ter a rede social, você precisa utilizá-la. Não basta você ter um carro. Não basta você ter um carro, você tem que usar o carro. Você precisa se locomover. Usa o teu carro. Senão, se você não está usando o teu carro, você aluga um ônibus, você vai de ônibus, enfim. Então, respondendo ao que você está trazendo, Marcelo, o básico é ter um bom site e uma rede social que é a rede principal onde o seu cliente está. E aí, cada caso é um caso. Quando você crescer e começar a ter relevância, você começa a migrar a sua presença digital para outras redes sociais, né? Mas, por favor, Alvana, me ajuda a complementar. Eu ia só adicionar um ponto, Rafa, que talvez não fique tão claro para quem está nos escutando quando você fala do site. Quando um advogado decide ter um site, vem acoplado junto com o site a possibilidade de ter um domínio, um e-mail profissional próprio, né? E aí vou revelar uma questão minha, assim. Eu tenho muito preconceito com um profissional quando eu recebo, com prestadores de serviço, né, advogados, enfim, quando eu recebo um e-mail com @gmail. Porque uma pessoa que me manda um e-mail com contato@rafaelfernandes.com.br, poxa, gente, subiu o nível, né? Não é mais um @gmail, @hotmail, gente, quem está nos escutando aqui que tem um Hotmail vai trocar esse e-mail hoje. Então, vem acoplado, né? Acho que é tão normal para o Rafa aí do dia a dia que ele não pontuou, mas eu faço questão de trazer. Eu conheço vários Hotmails, tá? Ah, não, gente, não dá mais. E isso a gente faz, tá sempre acoplado nas nossas entregas de site, de a gente fazer o e-mail bonito também, né? Poxa, vai ser contato@rafaelfernandes.com.br, financeiro@rafaelfernandes.com.br, fulano, advogados associados, enfim, o domínio que a pessoa entender que faça mais sentido. Então, eu incluiria esse ponto também, destacaria esse ponto aí junto com rede social e site. E só para complementar também, a tréplica aqui, Marcelo, tem a tréplica que a gente vai lembrando. De fato, talvez seja um pouco mais comum para mim e eu acabo esquecendo de mencionar. Mas o simples fato da pessoa ter um site, ela já ganha um upgrade. Sabe qual é o upgrade que ela ganha só de ter um site? Ela aparece no Google. Só de ter um site, ela já faz parte da internet, do universo Google. Por quê? Quando as pessoas pesquisam advogados Ribeirão Preto, onde que as pessoas pesquisam? Pesquisam no Google. Então, o site da pessoa serve como ponto inicial e focal para que ela esteja no Google. É a presença digital hoje. Hoje, a tua presença digital pode ser pautada em você estar no Google, né? Você participar do Google. O Google é a empresa que permite que você acesse o universo da internet da forma mais rápida e simples possível. Por isso que é tão importante você estar no Google. E para você estar no Google, um dos requisitos é você ter um site, por exemplo,
né? Então... Tá, mas me fala aqui uma coisa, só me esclarece uma coisa. Eu conheço vários, por isso que eu vou perguntar, advogados, tá? Estou falando aqui especificamente de advogados, os advogados estão nos vendo agora, que me perdoem, mas eu conheço vários que quando eu, por exemplo, eu que não sou especialista em site, vocês são. Claro. Eu, quando falo para os colegas que precisa ter um site, que é interessante ter um site, eles acham que é luxo. Eu quero saber de vocês, é luxo ter um site? Não, é o básico, Marcelo, é o básico. Não precisa ter nada de igual, assim como a Alvana comentou, é uma página que funcione, ela não precisa ser a mais estupenda, a mais bonita, ela não precisa ser. Claro que ela ser bonita e ela ser funcional agrega muito valor, mas não é luxo, é o básico hoje que você precisa ter, né? Se você quiser ter presença digital, aparecer no Google, você precisa ter um site. É obrigatório. E a gente está falando, né, aqui, Marcelo, Rafa, eu sou profissional de marketing há mais de 20 anos, então eu falo que eu sou de marketing raiz, né, que é o marketing quando não tinha tão forte, né, o digital. Quando a gente fala de ter um site, aqui, obviamente, a gente está falando muito mais de presença digital, de marketing digital. Mas antes de ser digital, o marketing é marketing, puramente. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando de algo que é falado há quantos anos, há quantas décadas, milênios, né? Porque lá não era marketing, mas já se falava de processo de venda e tudo mais. E quando a gente fala de processo de venda, do que a gente está falando? De uma pessoa que quer comprar alguma coisa e de uma pessoa que quer vender alguma coisa. E essas pessoas precisam se encontrar de alguma forma. Para mim, isso responde à questão de ter um site é luxo? Olha, se vender para você é luxo, acho que não. Talvez tenha algum advogado que está aqui nos assistindo que tenha aí clientes e clientes, rios de dinheiro todos os dias pingando na conta. Gente, para esse vídeo aqui, já pode sair. Não é para você. Aqui a gente está falando de pessoas que querem vender e querem comprar, e a gente está mostrando aqui um mecanismo para essas pessoas se encontrarem. E um dos mecanismos para essas pessoas se encontrarem é ter um site, ter um mecanismo, e a gente pode até falar de SEO aqui, de como se encontra uma linguagem um pouco mais técnica, mas se houver interesse a gente pode aprofundar, ou fazer, quem sabe, um próximo vídeo, enfim, mas a gente está falando de eu ter um mecanismo em que uma pessoa pesquise pelo serviço, eu advogada, pelo serviço que eu entrego, e essa pessoa me encontrar. Não tem nada de luxo aqui, não tem nada de muita história, a gente está falando de ser encontrado para que eu, advogada, possa vender para uma pessoa que precisa do meu serviço, ponto. Não tem nada demais aqui. Perfeito, Alvana, perfeito. Agora me fala aqui uma coisa, vamos lá, vamos supor assim, o advogado entendeu que ele tem que estar nas redes, ele tem que ter site, beleza, já entendeu, ele foi lá, ele entrou para a rede social, correspondente lá, adequada que ele tinha que estar, de acordo com os interesses e a área dele, ele tem o site, tá tudo certo. Explica aqui para o pessoal que está assistindo a gente, como que ele começa a se diferenciar depois que ele fez isso? Legal. Quer começar, Alvana? Você que... Posso. Você que conhece muito desse mercado aí da rede social. Com certeza. Nas redes sociais, Marcelo, tem um gatilho no mundo do marketing que a gente fala que é o gatilho de reciprocidade. E eu posso ser um pouco tendenciosa aqui em defendê-lo, porque eu defendo isso ao longo da minha carreira. O que é esse gatilho de reciprocidade? Eu já volto para responder a sua pergunta, eu vou só dar esse contexto. O gatilho de reciprocidade é quando eu, né, que tenho uma rede social e que sou advogada, eu entrego tanto conteúdo, tanta informação de valor para os meus seguidores, para as pessoas que me procuram e tudo mais, que eu desperto, isso é comportamento humano, é química cerebral, que eu desperto nas pessoas que recebem esse meu conteúdo, essa minha informação, tanta coisa que no momento que eu pedir algo delas, abre parênteses, tentar vender, elas se sentirão quase que acho que obrigação é uma palavra muito forte, mas muito tendenciadas a comprar algo de mim, porque na cabeça delas tem uma necessidade de ser recíproco, né, de devolver alguma coisa que essa pessoa recebeu muito.
Isso que eu ia falar agora, é como se fosse uma reciprocidade, então ela vai entender isso como reciprocidade. Exatamente. Até por isso que no mundo dos grandes lançamentos digitais e tudo mais, a gente vê os processos de lançamento entregando muito conteúdo para lá no final as pessoas estarem com um cartãozinho na mão, meu Deus, onde é que eu passo esse cartão? Porque a pessoa já me provou que ela é boa, ela já me entregou tudo, ela me respondeu um direct, ela mandou um e-mail com informação que eu tinha, ela fez um e-book que eu nunca tinha visto daquele jeito, ela me entregou de graça. Como assim que eu não vou comprar nada dessa pessoa? Então, é essa diferenciação. E aí, eu estou considerando que daqui para trás, essa pessoa tem um bom site, ela tem fotos bonitas no site dela, ela tem todos os pontos lá das áreas de atuação, o site dela funciona. Quando procura no Google lá, advogado Ribeirão Preto, aparece Marcelo. Eu já entendi, até aqui eu já entendi que isso está resolvido, porque isso já é diferenciação, tá? Porque a gente sabe, você mais do que a gente, que tem colegas aí, a gente sabe que daqui para trás tem muita gente que bota no Google, não vai ser encontrado, não. Se existisse as listas telefônicas de anos atrás, talvez a pessoa fosse encontrada lá. Não, espera aí. Alvana, espera um pouquinho. Vai devagar aqui, porque tem gente que não sabe nem o que é lista telefônica, tá? Então, tem gente lá. mais nova, né? Verdade. Mas era um livrinho, folhetinho com todos os números aí de telefone que a gente procurava. Então, estou considerando que daqui para trás está tudo resolvido. Daqui para frente, né, com tudo isso resolvido, é esse ponto que eu falei, é de entregar muito para que no momento que você possa pedir, você seja lembrado. Tem até uma frase quando a gente estuda marketing, né, que fala assim, que a nossa marca tem que chegar antes do nosso produto ou serviço. Porque quando você fala da sua marca, quando você apresenta a sua marca, que no fim das contas é o que Rafa e eu estamos fazendo aqui. Nós temos uma marca, a gente poderia usar esse tempo aqui para vender coisas para todo mundo que está nos assistindo, mas o que a gente está fazendo aqui é entregando muito conteúdo de valor. Para, no momento que quem está nos assistindo precisar, essas pessoas dizerem, peraí, eu escutei uma live de 2 pessoas falando isso, fazia sentido que aquelas pessoas estavam falando, eu vou puxar uma conversa com eles. Então, isso é a mesma coisa, é um copia e cola do que a gente está fazendo aqui. É óbvio que a gente quer que a partir de 1 hora depois que as pessoas nos assistam aqui, o nosso telefone pipoque, com pessoas nos procurando. É evidente, nós somos aqui, como eu falei há pouco, pessoas ambiciosas que querem prosperidade. Mas a gente está aqui disposto e com energia aqui para entregar muito conteúdo para que ali na frente a nossa marca já tenha chegado para o nosso produto ou serviço chegar depois, né? Então, para mim, esses 2 pontos de diferenciação são bem fortes. Entendi, Alvana, entendi. Agora, sim, uma curiosidade minha particular, que você falou, muita entrega de conteúdo, entrega tanto conteúdo que a pessoa se sente na reciprocidade, a hora que você abrir a boca e falar que está vendendo um negócio, a pessoa vai comprar meio que no automático por conta dessa reciprocidade. Essa entrega de tanto conteúdo, a pessoa vê que você sabe, que você tem bastante conteúdo para entregar, a hora que você fala que você está vendendo, ela acaba comprando pela reciprocidade e também, isso é curiosidade minha, porque ela está entendendo que você vai ser meio que um over-delivery, ou seja, você vai entregar mais do que ela vai estar comprando, ela vai ter certeza disso e por isso ela também compra? Será que é isso? Eu acho que não tem essa predisposição a entender que vai ter um over-delivery. Eu vou falar como consumidora, assim, o meu processo de compra, ele é um processo de compra demorado, quando é de profissionais, né, autônomos, um advogado, vou falar só de advogado aqui. Ele é um processo de contratação, de compra dessa pessoa um pouco mais demorado, porque eu preciso de tudo isso que a gente falou. Eu preciso ver se essa pessoa, se eu for na reunião com essa pessoa, num call, e durante a reunião, essa pessoa, esse advogado, me entregar alguma coisa que eu já diga, eu nunca tinha pensado nisso, bingo, ganhou um ponto. Se essa pessoa entrou e eu, depois da reunião eu saí, procurei ela na internet e tudo mais, ela tá lá, o site me dá outro ponto. Então, acho que são empilhamentos, assim, mas eu não acho, e acho que isso é muito particular também de cada pessoa que compra, eu não acho que a pessoa entra com uma predisposição a nossa, então eu vou contratar essa pessoa que eu vou pagar X, ela vai me entregar 2X. Não acho que haja isso. O que eu acho que é inteligente para quem está vendendo o serviço? Para que a gente usa over delivery? Para vender o próximo passo. Então, você comprou de mim X, eu vou te entregar 2X, mas o que eu quero é vender 4X para você.
Então, é uma escadinha que a gente fala que é a escada de valor, né? Então, se um advogado tem uma assessoria pontual, de começo, meio e fim, mas ele tem um contrato que ele faz com empresas, um contrato jurídico, prestação de serviços jurídicos aí e tudo mais, que é um FII mensal, bababá, e é esse que ele quer vender, nessa contratação aqui, meu filho, eu vou trabalhar de madrugada para essa pessoa, porque depois eu vou vender o contrato fixo para ela, né? Mas aí a gente entra, Marcelo, num ponto que é muito além do que talvez as pessoas precisam para esse momento, sabe? A pergunta anterior era sobre a diferenciação. Para você se diferenciar, você tem que primeiro se equiparar para você se diferenciar. Você tem que se equiparar em ter o básico. Depois você se diferencia, depois você agrega ainda mais valor, depois você gera esteira de produto, depois você... Aí tem uma infinidade de coisas aqui que a gente consegue ajudar e agregar. Mas, assim, trazendo um pouco da minha opinião sobre esse seu ponto do over delivery, eu vejo diferente. Igual a Alvana trouxe no exemplo dela, eu fui na reunião com o advogado já resolveu um problema meu que eu nem estava pensando ali de graça. Poxa, ele já me resolveu um problema. Se ele já resolveu um problema, 2 problemas, 3, eu tenho certeza que esse próximo problema ele vai resolver também. Só que para ele resolver esse próximo problema, eu tenho que pagar. E que é justo, porque esse é o trabalho dele. Eu preciso pagar para que as pessoas resolvam problemas, né? Então, se você resolve problemas, você vai ser pago. A pergunta aqui que eu faço para quem está nos ouvindo é: como você está comunicando os problemas que tu resolve? Essa é a diferença, né? Você está comunicando através de um site, você está comunicando através das redes sociais. A gente sabe, né, Marcelo, porque a gente ajuda você com algumas questões de tecnologia, né? Qual problema na tua rede social você resolve aqui com o seu canal do YouTube? Você resolve um problema que os advogados têm, né? Pode olhar aqui nos comentários das pessoas, dos seus vídeos, todo mundo agradecendo pelos problemas que você resolve. As pessoas, e você tem também, as pessoas estão tão gratas que se ela quiser dar o próximo passo, ela pode até contratar uma mentoria sua para que você faça a resolução plena delas em resolver o problema dela com peticionamento eletrônico, que eu sei que você é especialista, né? Então, as pessoas precisam entender que você vende mais por a quantidade de problemas que você resolve. E você resolve os problemas das pessoas comunicando para elas quais os problemas você resolve. Então, eu não vejo um tema de over delivery. Eu vejo mais em você resolver o problema das pessoas. Ponto, sabe? Muito bom. Entendi. E me fala aqui uma coisa, a pessoa que já, ela entendeu que ela tem que ir para o digital, né? Tá tudo certo. Só que ela tem medo de se expor, né? Essa pessoa, como é que ela deve se portar diante disso? Esse medo de se expor. Por que acontece isso, que vocês entendem que isso pode estar acontecendo? Primeiro, Marcelo, que vou ser um pouco dura na resposta que eu vou dar agora, mas como eu não conheço ninguém que está do outro lado, e ninguém me conhece, eu espero, então vou ser dura. Primeiro ponto, ninguém está nem aí para você. Porque a gente tem uma tendência como ser humano a ficar se preocupando, porque esse medo de se expor, Marcelo, ele tem várias camadas terapêuticas aí profundas. Esse medo de se expor, ele tá muito num lugar de o que vão pensar de mim, o que vão achar, será que eu falo bem, será que se eu responder alguma coisa juridicamente respondendo, né, se for algum assunto jurídico, isso que eu quero dizer, será que vão dizer que eu tô respondendo de maneira errada? Então, o primeiro ponto é, de alguma forma, tentar se libertar dessas questões, porque, como eu disse, acabei de dizer e falei que eu seria um pouco dura, normalmente as pessoas não se importam muito com a gente, e se a gente cometer algum erro, elas esquecem também muito rapidamente. Então, o primeiro ponto é esse. Mas a gente também não está aqui dizendo que todo mundo precisa se expor absurdamente, tá todo dia abrindo câmera, pegando o celular e ser aquelas pessoas porque há pessoas que têm mais e menos facilidade com câmera, né? Então, precisamos partir desse ponto também.
há possibilidades e há mecanismos hoje em dia de a gente colocar uma pessoa para que ela não apareça tanto em rede social, e mesmo assim a gente continue gerando valor, gatilho de reciprocidade, tudo aquilo que a gente falou. Por exemplo, existem formatos, falando de Instagram, de carrossel, por exemplo, não tem imagem de ninguém ali, tem um conteúdo sendo entregue de forma que se vai rolando sua tela para o lado. Tem inteligência artificial, que o Rafa pode falar um pouquinho disso também, que também consegue gerar conteúdos aí muito mais rápido e mais baratos do que humanos, inclusive, e que pode popular aí sua rede social com conteúdo. Você pode colocar algum tipo de imagem gráfica e discorrer num texto se você for melhor escrevendo do que falando. Então, tem muito mecanismo. Assim, hoje, dizer eu não tenho rede social porque eu não sei me expor, tá bem velho. Assim, já está obsoleto perto do mundo que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Entendi. E assim, pessoal, assim, para a gente já ir encaminhando para finalizar aqui, porque senão fica muito longo, né? Para onde que vocês acham que o marketing jurídico está caminhando? Ele está indo? Para onde que vocês têm a visão que ele deve estar indo por aí? Eu vou complementar aqui, agora só responder, por favor, me complemente aqui, tá? Eu acho, Marcelo, que falando sobre marketing jurídico, tá? Eu acho que é para especialização. O advogado que se posicionar em nichos específicos vai agregar mais valor de alguma forma, tá? E aí a gente pode abordar aqui vários nichos, né? E para quem não sabe o que é nicho, é várias grandes especialidades, né? Vou dar um exemplo aqui. Claro, eu não sei se existe, me ajuda aí, Marcelo, se você puder me ajudar, mas assim, eu vou falar que eu vou ser o advogado trabalhista que só trabalha para empresas de hortifruti. Percebe? Eu estou dando uma hipótese aqui, gente. Eu não estou dizendo que é esse o nicho, mas você encontrar um nicho específico e atuar nele, eu acho que é parte do caminho natural que o marketing jurídico vai executar para com os advogados, tá? E além disso, né, aí a Alvana pode me ajudar aqui, né? A gente vê hoje uma presença muito forte nas redes sociais, Marcelo, de inteligência artificial sendo utilizada, né? A gente tem alguns clientes que a gente consegue resolver aquele problema da exposição criando o avatar dele na internet. A gente consegue, com inteligência artificial aqui na empresa, criar o teu avatar, a tua foto, o teu vídeo, sem ser você. Então, a gente consegue, vou dar um exemplo, pegar uma foto sua e transformar essa foto sua em um vídeo. Você não perdeu tempo para ir gravar, você não ficou com medo da câmera na hora de gravar, a gente fez tudo com inteligência artificial. E a inteligência artificial ficou perfeita. Ela ficou tão boa quanto você. Claro que não é você. Você, em algum momento, vai precisar se expor. Afinal de contas, você precisa vender o seu trabalho. É o seu trabalho que está em jogo. É a sua pessoa. Não é a sua IA que vai atender o teu cliente, né? As pessoas falam assim, a inteligência artificial vai roubar o meu emprego e tal. Cara, eu não vejo ainda assim. Tem muita coisa que apenas o humano vai conseguir fazer. A IA, a inteligência artificial, vem para ajudar você no seu dia a dia. Você, como advogado, eu posso falar porque eu sei, né, Marcelo? A gente criou algumas automações de IA para você. Sim. Você, como advogado, consegue ganhar produtividade no teu trabalho. E por que não? E não é pouco, hein? Eu falo aqui, não é pouco, hein? Não é pouco. Aí. Mas só que tem gente que não consegue entender isso ainda. Exato, mas assim, ó, imagina você que é advogado, você iria demorar 20 dias para compor uma peça aí jurídica que você precisa entregar. Além dos 20 dias, tu precisa produzir um post no teu Instagram. Além de produzir o post no Instagram, tu tem que ir lá fazer a reunião no teu cliente. O post do Instagram, gente, é algo que você pode automatizar. Não perde seu tempo com o post do Instagram. Deixa isso para a inteligência artificial ajudar você no teu marketing. Então, a IA vai ajudar muito. A produtividade do advogado para gerar conteúdo, para atrair clientes para que ele resolva humanamente, eu acho que é o caminho, sabe? Eu acho que é o futuro.
Eu não E sei, essa dica aí da automatização é valiosíssima, né, Rafael? Porque muita gente tem a rede social lá, mas acha que tem que postar manualmente lá, aí não tem tempo, aí larga a mão, fica abandonado. Ela Exato, não fica sabe, difícil. nunca nem ouviu falar que poderia ser automatizado, entendeu? Exato, exato. E quem ainda não está nesse jogo, Rafael, dá tempo de entrar ainda? A pessoa não sabe, vai, começa, para, abandona, porque acha difícil. Dá tempo, você acha que funciona? Claro. Não, funciona, funciona. A inteligência artificial ainda, Marcelo, ela está no seu início. Claro que a gente sabe que ela evolui muito rápido, né? Mas está tudo muito no início. Tem muita gente ainda que está para se formar ainda como advogado, né? Tem muitas outras especializações dentro do direito que são ainda muito complexas para que apenas uma inteligência artificial resolva todos os problemas. Os seres humanos vão precisar ainda atuar. Claro que o ser humano que atua na área do direito, né? O advogado que atua na área do direito, em parceria com a inteligência artificial, ele vai na frente, ele vai lá longe. Então, é um pouco disso que eu acredito que ainda dá tempo das pessoas buscarem essa melhoria, esse processo. Mas, claro, né, Marcelo, até aqui, por favor, Alvana, me complementa. Talvez as pessoas não estão nem preparadas para a inteligência artificial ainda. Ela não tem nem o básico, né? A gente está falando sobre o futuro do marketing jurídico, né? A gente está comentando sobre o que pode ser feito. Enquanto você não tiver um site ou uma rede social minimamente sendo povoada, você não deveria nem pensar em ter uma IA trabalhando para você, sabe? É um pouco disso que eu acredito, né? Mas, por favor, Alvana, você leu recentemente uma matéria sobre isso, né? Mas eu acho que a mensagem aqui, ela é mais, e o propósito, assim, dessa nossa conversa, pelo menos no meu ponto de vista, ela é uma conversa para simplificar o próximo passo, né? Chegam muitos, eu já atendi clientes ao longo da minha carreira, clientes que estão começando negócios, né? E eu olho para um advogado como um negócio, não como um profissional autônomo, né? Que estão começando negócios e eles se perguntam, tá, mas por onde que eu começo, né? E a gente sabe da chuva que a gente tem de ofertas no âmbito do marketing digital, né? Ai, contrata um social media para fazer os posts para mim. Ai, contrata alguém para, sei lá, criar uma assistente virtual de IA que vai responder para meus clientes. Ai, contrata alguém que vai divulgar fazer anúncios, né, do meu trabalho para me chamar e tudo mais. Ou, sei lá, reforma o meu escritório. O que eu faço antes, né? E a conversa aqui, ela tem esse intuito de simplificar, de triturar um pouco essas informações aqui. E o básico bem feito, o arroz com feijão, ele tá em aquilo que o Marcelo falou, um escritório bonito. O que ele é, esse escritório bonito, essa casa, quando a gente troca o ambiente, sai do físico e vai para o online? O que ele é? Ele é um site, ele é uma rede social, onde eu vou entrar no Google e digitar advogado de Ribeirão Preto e eu vou encontrar opções. Então, é disso que a gente está falando aqui. Tem vários passos para dar depois, e com certeza todos aqui têm escritórios que são referência em advocacia. Poxa, quero mirar nesse lugar, olha que referência, olha que trabalho legal. Muito bem, mas essas pessoas, eu garanto, com 100% de certeza, que essas pessoas, elas começaram tendo um terreno na internet. E esse terreno na internet é um site, esse terreno na internet é uma rede social, é um domínio próprio aí no e-mail e tudo mais, aqueles pontos que a gente falou. E é disso que a gente está falando, desse primeiro passo. Podemos falar para advogados que já têm o seu terreno, já estão estruturados? Podemos, mas não vai caber aqui hoje, vamos ter que deixar para um outro dia, né? Então, foi esse o propósito, assim, de a gente simplificar um pouco esse próximo passo, esse primeiro passo para alguns. Exato. E assim, um complemento ainda a esse primeiro passo, eu vou falar sobre, vamos fazer uma conta aqui, né? Eu não sei quais as cidades das pessoas que as pessoas estão assistindo a gente aqui hoje, mas vamos lá, vamos tentar trazer um panorama para o recém-formado, o advogado que está aqui assistindo esse vídeo e que ele acabou de se formar. Meu amigo, quanto custa o aluguel de uma sala comercial na tua cidade? É ou não é, Marcelo? É ou não é, Alvana? Então, assim, o aluguel de um espaço físico, ele é infinitamente superior ao custo que você vai ter, que você paga uma vez, para ter o teu terreno na internet, que é o teu site. Eu estou falando, Marcelo, de
Um aluguel, às vezes, aí é aquilo, né? Tu tem que mostrar autoridade, você tem que ser um advogado pomposo, né? Você tem que estar numa boa localização da tua cidade. Quanto que custa um aluguel numa boa localização da sua cidade? Custa alguns milhares de reais, né? Enquanto, para você ter um site profissional, você vai pagar aí 2, 3 mil reais para ter um site profissional. Desculpa se eu podia falar aqui ou não, Marcelo, mas é o que a gente cobra na CodeMade aqui na empresa. A gente cobra 2 mil reais para você ter o seu site profissional, para ter o teu terreno no Google. Entende? Então, assim, você vai começar, para quem está começando, você tem que começar com o que é mais barato, meu amigo. Não vai enfiar a cara alugando uma casa comercial. Começa com um bom terreno na internet, com um bom site. Eu acho que isso já resolve o teu problema. E essa seria uma das recomendações de vocês aí para quem nos assistiu até aqui, está querendo começar. Por exemplo, eu acredito que se a pessoa nos assistiu até aqui é porque ela se interessou e está querendo começar de alguma forma, concorda? Claro. Então, a recomendação de vocês, a pessoa quer começar, você está vendo a gente aqui, veio até aqui, quer começar. A recomendação de vocês para ela começar ainda essa semana, deu estalo aqui e falou, eu vou para o digital, eu quero começar. Claro. O que seria? O site, você já disse aqui, o que mais? Voltando para aquele comentário da Alvana, né? Se você está feliz tendo 2 clientes e não vai se matar para poder ganhar milhões de reais para poder viver e tudo mais, cara, seja feliz, segue tua vida e vai viver a tua família aí. O ponto é, se você quiser ter mais clientes, vender todos os dias, trazer recorrentemente contatos que procurem pelos seus serviços, com certeza você deveria começar por ter um site. O site é o jeito mais fácil e rápido de você ter a tua presença digital. Na rede social, aí por favor, Alvana, você me ajuda aqui, a rede social é fácil, é de graça, né? Tu cria uma conta de graça no Instagram. Só que você acha que é de graça, porque você vai ter que empenhar tempo para povoar essa rede social. Se você não povoar essa rede social, não colocar conteúdo lá dentro, ela não funciona. Enquanto o site funciona, ele está lá dentro da internet, já fazendo parte dos mecanismos de pesquisa do Google para eles te recomendarem. Você não precisa alimentar o site a todo momento para que você seja relevante. O site, ele está lá, já é o seu endereço virtual. A rede social, para que ela te mostre para os seus clientes, ela é uma criança mimada. Tu tem que ficar fazendo post. Então, o mais fácil é você ter um site. Depois, você vai para um Instagram. Depois, você vai para um LinkedIn. Depois, você aumenta tua capacidade de atendimento dos seus clientes, etc, etc. Mas esse é o básico do básico. Tá? Entendi. E é aí que entra a CodeMade, né, Rafael? É aí que a CodeMade vai entrar e ajudar quem quer começar agora a dar essa alavancada aí, né? Exatamente, Marcelo. E não importa se você é recém-formado ou se você já é advogado de longa data, o que eu te convido a pensar aqui, você que está ouvindo a gente até agora, é se o digital for algo interessante para você e você vê que ali você precisa ter mais clientes e consegue buscar por novas oportunidades de negócio lá, com certeza, a gente pode te ajudar, a gente consegue criar um site profissional super robusto, super bacana para você. Eu já dei até aqui o spoiler do preço, né? Mas antes de falar de preço, marca uma reunião com a gente. Eu não sei se você permite, Marcelo, mas eu queria colocar aqui os nossos contatos, link aqui na descrição, se você nos permitir. Mas marca uma conversa, a gente senta, a gente entende o teu negócio. Às vezes você é um advogado que já tem um site, mas você gostaria de automatizar suas publicações na rede social, porque está dando muito trabalho. A gente tem IA, a gente tem inteligência artificial que faz isso para você. Com certeza. A gente consegue entender o teu problema e trazer uma solução para que você tenha mais vendas e mais presença digital. Sabe, é um pouco disso. Com certeza, Rafael. Pode ficar à vontade de colocar os contatos aí, não tem problema nenhum. Mas agora eu quero falar com você, advogado. Presta atenção aqui, colega advogado. Você quer sair do papel e ir para o digital? Então vai, acessa aí codemade.com.br, fala lá com o Rafael, com a equipe do Rafael.
Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá que você vai criar um perfil moderno, você vai sair do papel, vai para o digital, você vai entender o que é que você tem que fazer para sua advocacia prosperar. Eu estou falando por experiência própria. Não estou aqui para vender nada, não estou aqui para enganar ninguém, nada. Eu estou aqui dizendo uma experiência que eu tive e só eu sei o que eu estou falando, porque eu passei por isso e eu vi a minha advocacia se transformar. Então, pode acessar aí, coldmade.com.br. Fala lá com a equipe do Rafael, com a Alvana. Eu tenho certeza, colega, você não vai se arrepender. Pode ir lá. Fechadíssimo. Obrigado, viu, Marcelo, pelo papo aí. E fico à disposição, caso você queira marcar aí algum outro papo, alguma outra conversa, pode me chamar. Perfeito, Rafael. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a ter aceitado o meu convite. Desculpa aí se ficou um pouco longo, mas é que advogado gosta de falar só um pouquinho, né? Então, já vê como que funciona, né? Espero que goste de assistir também. Não, com certeza vai ter que assistir tudo e o pessoal vai entender que tem que fazer essa transição e eles vão para a melhor empresa, que é a ColdMade, para poder estar tendo esse suporte, esse apoio e não vai ter arrependimento. Vai todo mundo, prosperar. Aí. Obrigado por vocês terem aceitado o meu convite e, assim, fiquei muito satisfeito realmente e obrigado, grato mesmo de coração e até a próxima, viu, pessoal? Até a próxima. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço.